E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos sobre Carros. Nesse canal você tem conteúdo técnico, dicas de qual carro comprar, com consciência e sabendo quais os melhores modelos para sua faixa de valores e orçamento, e também histórias automotivas. Esse é mais um vídeo do quadro Histórias Automotivas que eu vou trazer para vocês. Venho trazer um carro muito especial, um carro que eu tenho pesquisado ultimamente bastante sobre ele. Fatos sobre carros! Acelera! Fatos sobre carros! E é um carro que eu ainda vou ter um carro desse, pessoal. Eu ainda vou ter um carro desse. É um carro muito bacana, é um carro muito legal, que ele marcou sua época. Foi um carro muito importante para a época dele. E em 1993, a Chevrolet, com o subsídio que tinha para motores 1.0 para baixo, para motores de 1.000 cilindradas, tá? Ou seja, 1.000 centímetros cúbicos de deslocamento, que incentivava a produzir veículos que consumiam menos combustível e carros. O famoso carro popular surgiu nessa época. A Chevrolet, ela estava com um projeto do Chevette já no final, tá? O Chevette tinha um motor 1,6 litros, né? Um motor de 1.600 cilindradas, né? 1.600 centímetros cúbicos. Era um motor adequado, porém era carburado, consumia muito combustível. E no fim da vida do Chevette, a Chevrolet precisou fazer uma alteração e criar o Chevette Júnior, que tinha um motor 1.0, diminuíram o tamanho do motor, o diâmetro do pistão, e o deslocamento volumétrico para 1.0, só que o Chevette Júnior acabou sendo um carro não tão reconhecido e não era tão apreciado pelos amantes da Chevrolet, por causa que ele era um carro fraco, né? Comparado a 1.6, 1.0 era muito xoxo, né? Então, em 93, a GM precisava melhorar a questão da sua produção. Então ela preparou o Chevette Júnior para aguardar a venda do carro que revolucionou muito na época, que foi o Corsa Wind. O Corsa Wind 1.0, ele com motor EFI, já injeção eletrônica monoponto, tá? Com um bico só, um injetor para 4 cilindros. Tinha um motor que já era mais avançado para a época e ele trouxe um design mais arredondado, um design novo, né? Padrão Opel, padrão europeu, que na época a Chevrolet tinha parceria com a Opel, que é uma marca alemã, né? E com essa parceria com a Opel, a GM trouxe o Corsa Wind, com motor 1.0, e 93 e já com o modelo 94, né? Em meados desse lançamento, mais para frente, a GM, para competir com outros concorrentes, né? Tanto com a Ford quanto com a Volkswagen. Na época a Volkswagen, em 94 para 95, lançaria o Gol GTI. Eu não vou lembrar a data específica, mas ela lançou o Gol GTI com motor 2.0, o famoso AP 2000, né, com 2.000 cilindradas, e era um motor muito forte, com um torque muito bom para a época, um carro esportivo. A GM precisava bater de frente com o Gol GTI, que é o seu principal rival. Então ela pegou e investiu o melhor, na minha opinião, investiu o melhor, que foi fazer o Corsa GSI, padrão europeu, um carro muito bacana, pessoal. Esse é o carro que nós vamos falar aqui nesse vídeo, Corsa GSI, que trouxe um motor 1.6, 16 válvulas, com 102 cavalos, tá? E esse motor, ele vinha da família Ecotec, era um motor importado da Hungria, segundo matérias e algumas fontes, né, foram trazidos para o Brasil 2.500 motores. Então, um motor para cada unidade, se não for motor sobressalente, 2.500 unidades do Corsa GSI. O que esse Corsa GSI tinha de tanto especial? O Corsa GSI já trazia outro patamar. Na época, o Corsa Wind ele custava em torno de R$ 7.500, um Corsa Wind popular, um carro mais acessível. E o Corsa GSI, na época, ele valia o valor de 3 Corsa Wind. Então, ele era um carro bem nichado, um esportivo, era o topo da gama da família do Corsa, tá? Do Corsa
B, né, do Corsinha, a primeira geração do Corsa. Então, um Corsa bem bacana. E o Corsa GSI, ele tinha pacote de aerofólio, saias laterais, aerofólio traseiro, tinha uma grade diferenciada na frente, com faróis de neblina, com o símbolo GTI ali GSI, perdão, na frente. Também tinha um interior diferenciado com bancos mais esportivos, né, que abraçavam mais, bancos com grafias específicas, grafia em vermelho, né, e um tecido mais camurça, parecido com veludo, né. Algumas não era opcional, mas a maioria pedia o teto solar, que era o diferencial. Quando você vê um Corsa na rua com teto solar, é muito provável que seja o GSI, porque tem muita gente que depois modificou o Corsa Wind normal com teto solar. Mas na época, se você viu um Corsa com teto solar, era certeza que era um Corsa GSI. E o Corsa GSI tem o seu charme, por causa do teto solar, as rodas exclusivas em liga leve, rodas aro 14, enquanto no Corsa Wind era aro 13, aro 14 no Corsa GSI, rodas maiores para dar um design mais destacado, né? E o que é bacana é que a GM trouxe um carro muito acertado, tanto em questão de câmbio, de relação de marchas, quanto em questão de motorização. Não era um motor surpreendente, que nem na época teve o Ômega 4.1 CD, que era um motor que chegava a 200 km por hora, um carro impressionante. Não era esse o objetivo. Era um carro um pouco mais simples, né, em relação aos irmãos maiores, né, Vectra, Ômega, mas ele tinha o seu charme também, ele tinha o seu lugar ao sol. O Corsa GSI, hoje em dia nós chamamos, né, como o Badolato dizia, neocolecionável, ainda não é antigo, não é um clássico, e não é um carro novo, nem um carro usado, e sim está se tornando um neocolecionável, um carro que muito futuramente vai ter muito valor de revenda devido ao seu potencial de coleção, tá? E o Corsa GSI, pessoal, agora eu vou falar alguns detalhes que me agradam no Corsa GSI, que é até um carro que eu pretendo ter futuramente, né? Assim como o Ford KXR, que eu já fiz alguns vídeos, se você quiser ver, vai estar passando aqui no card, né? Tem bastante vídeo do Ford KXR aqui no canal, explicando os detalhes técnicos do esportivo de época, que o KXR já foi lançado em 2001, mas o Corsa GSI tem o mesmo princípio. Mas o Corsa GSI eu acho ele um pouco mais especial, na minha opinião, um pouco mais especial que o Ford KXR, por causa do contexto que tem por trás dele, por ser um projeto europeu da Opel, né? E o motor, ele não é um motor comum, tá? Ele é um motor da Hungria, 1.6, 16 válvulas. E qual que é a diferença dos 8 válvulas para 16? 1.6, 8 válvulas vai ter menos válvulas por cilindro, ou seja, o motor ele vai encher mais rápido, tá? Ele vai ter um desempenho em baixa melhor, tá? Devido à quantidade de válvulas, né? Que ele precisa de entrar menos ar para ele poder começar a fazer o trabalho de combustão e gerar potência. E o motor com 16 válvulas, né? Ele vai precisar de mais rotação, mais giro para poder ter um desempenho esperado, tá? Ele vai ter uma potência e um giro maior. O 16 válvulas é muito bom para estrada, muito bom para circuito, porque ele vai ter tempo para poder girar e encher e ter o seu desempenho pleno, tá? Então, o que é bacana no Corsa GSI, você pegar uma rodovia, você pegar um circuito, um track day, o Corsa GSI tem gates muito bacanas, muito legais, né? A maioria de quem dirige comenta que é um carro muito esperto, um carro muito ligeiro, não é nada de outro planeta, mas é um carro muito bacana para o seu objetivo, que é ser um esportivo nacional de época. O Corsa GSI, motor 1.6 16, tá? Com teto solar, ele já era um potencial de coleção. Hoje em dia ele já é realidade. Tanto que tem Corsa GSI anunciado desde 35 a 40 mil até 65 mil, tá? Tem modelos que eu achei, vai estar até passando imagem para vocês, por 65, e não tá errado. Se tiver bem conservado o carro, infelizmente, com o mercado atual que nós temos, pessoal, esse é o valor, não tem para onde fugir. O Corsa GSI vai custar esse valor mesmo, mas eu recomendo para vocês, se você achar dentro do valor que caiba no seu orçamento, e que seja um carro que você vai guardar para coleção, usar final de semana, um carro mais tranquilo, para você guardar e futuramente virar uma coleção ou você revender,
é um bom investimento. Claro que carro não é investimento, se você quer ganhar dinheiro vai para outras áreas, mas se você gosta de carro, você tem essa paixão e você quer ter um brinquedo, o Corsa GSI é um baita de um carro. Ele é um carro 1.6, 16 válvulas, tá? Câmbio manual, teto solar, um carro show de bola. E também ele é bem espaçoso, tá? Comparado ao Ford Ka baratinho, ele é até mais espaçoso que o Ford Ka XR, tá? Depois eu vou fazer até um vídeo comparativo dos dois para ter os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Falando do Corsa GSI. Mas esse foi basicamente o vídeo. Contei uma história, né, do Corsa GSI que eu tenho pesquisado bastante. E eu gosto de compartilhar aqui no canal Falo sobre Carros, as minhas paixões automotivas, o que eu tô vendo no momento. E se você gostou, pessoal, deixa aqui os seus comentários, o seu comentário, a sua opinião sobre o Corsa GSI, se você já dirigiu, se você tem um Corsa GSI. E eu estou procurando um Corsa GSI para gravar aqui em São Paulo. Se você tiver um Corsa GSI e estiver no estado de São Paulo, capital, entre em contato comigo, vou deixar aqui meu telefone, meu e-mail, que nós vamos marcar e gravar um review do jogo Corsa GSI. Pessoal, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixar o seu gostei para apoiar. Estamos rumo aos 1000 inscritos, estamos com 703 entusiastas, pessoas que realmente gostam de carro, e vamos aos 1000 inscritos, pessoal. Não se esquece também, aqui tem um link na descrição da nossa comunidade Faz Sobre Carros, a comunidade está crescendo, vai lá no Telegram, entra na nossa comunidade para apoiar, ainda está começando, se eu não me engano está com 3 membros ou 2 membros, está bem poucas pessoas, então entra lá para dar um suporte, para dar uma ajuda para a gente, para fazer crescer essa comunidade, compartilhar informação técnica, compartilhar conteúdo